Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Voltamos com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje traz como convidado a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, representada pelo diretor clínico, Dr. João Felipe Raposo. Muito boa tarde, doutora. Viva. Então, veio aqui para nos falar que tipo de apoio que é a Associação Portuguesa de Diabetes, né, de proteção dos diabéticos. A APDP, a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, é a associação de diabéticos mais antiga do mundo. Foi fundada em 1926, portanto já fez 88 anos, e é um modelo único ainda hoje, que começa a ser conhecido também internacionalmente, e é um modelo que se procura ser replicado noutros países. O que é que tem de diferente? É que a APDP, quando foi fundada muito perto da descoberta da altura da utilização da insulina. Até aí as pessoas com diabetes morriam. Com a utilização da insulina, isso permitiu que as pessoas passassem a ter uma maior esperança de vida. Só que havia um problema, a insulina era de tal modo cara, custava tanto de dinheiro, que as pessoas pobres não conseguiam pagar a insulina. Então houve um médico português, que foi o Dr. Inés de Roma, que tinha estado nos Estados Unidos e que tinha visto a utilização da insulina, quando veio para Portugal, veio para Lisboa, e percebeu que as pessoas pobres com diabetes continuariam a morrer. Então foi juntar os comerciantes da Baixa de Lisboa, pediu-lhes dinheiro, fundou uma associação para proteger os diabéticos pobres. A APDP, no início, era a Associação Protetora dos Diabéticos Pobres. E a utilização e o objetivo era dar a insulina gratuitamente às pessoas pobres, de maneira que elas pudessem ter uma vida e que pudessem trabalhar como as outras pessoas que não tinham diabetes. E assim o fez. E assim o fez, uma associação que teve uma história de sucesso, porque uma história de 88 anos numa associação que presta cuidados clínicos é algo quase inédito em Portugal. E teve várias coisas inovadoras na altura que se calhar explicam um bocadinho a história de sucesso. É que ele desde o início inventou várias coisas, porque ele percebeu que as pessoas com diabetes tinham que tomar conta delas mesmo. E então escreveu e praticou, dizendo que os médicos, os enfermeiros, tinham que passar a fazer coisas diferentes daquilo que se fazia até aí. Ou seja, até aí as pessoas quando tinham doenças, febres, dores, era muito fácil receitar medicamentos para as pessoas que tomavam medicamentos. Com a diabetes é um bocadinho diferente. As pessoas, a maior parte do tempo, é que têm que tratar de si, têm que injetar a insulina, têm que saber os níveis do açúcar no sangue, portanto, têm que ser educadas. E, portanto, o Dr. Inés de Roma fez um grande foco na educação da pessoa com diabetes e da sua família. Começou a ensinar como é que cada doente... Tem que se tratar e tem que se conhecer. E esse era o objetivo. E para isso também foi inventando coisas novas. Portanto, além da consulta individual, que era aquilo que já existia, que ainda hoje existe, formou uma coisa chamada consultas de grupo, juntava um conjunto de pessoas, 10 a 20 pessoas numa sala, com as famílias, onde se podia aprender, onde todos podiam aprender uns com os outros. E estas consultas de grupo, por um lado, permitem partilha. As pessoas deixam de se sentir sozinhas, sentir às vezes a angústia, a revolta que têm por ter diabetes e conseguem partilhar esses sentimentos com as outras pessoas que estão perto delas. E isso, na verdade, a formação destes grupos de suporte, que na verdade isto que nós estamos aqui a falar, é muito importante para que haja uma aceitação da doença e que a pessoa possa tratar melhor de si. Além desta consulta de grupo, ele foi inventando mais coisas. Percebeu que a alimentação também era um ponto forte. E se a alimentação foi alargando e formou uma coisa chamada a cozinha dietética. Era um espaço, uma cozinha, onde as pessoas aprendiam a fazer a escolha dos alimentos, onde aprendiam a cozinhar de maneira saudável, onde aprendiam a construir as suas refeições e convidava para participarem nessas cozinhas, nesses cursos de cozinha, as famílias também, porque as famílias, enfim, eram muito importantes e são muito importantes. Porque uma das coisas que a pessoa quer é que haja a integração das pessoas com diabetes. Portanto, não queremos que haja a comida para a pessoa que tem diabetes e a comida dos outros. Toda a gente deve comer a comida saudável lá em casa, que é igual à da pessoa com diabetes. E ainda dentro desse projeto, ele continuou ainda a fazer essa inovação ou parou nessa etapa? Não, eu e a associação foram-se desenvolvendo sempre progressivamente, de maneira que hoje em dia a associação ainda continua, é um centro clínico de referência internacional e nacional. Ou seja, os cuidados que se prestam na associação são cuidados, aquilo que nós falamos, de cuidados altamente diferenciados no apoio integrado à pessoa com diabetes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as pessoas que têm diabetes precisam mais do que uma consulta de diabetes feita por um médico endocrinologista, ou de medicina geral e familiar, ou de medicina interna com interesse em diabetes. Precisam ter o apoio da enfermagem, precisam ter o apoio da psicologia, precisam ter o apoio da nutricionista e da dietista, mas precisamos que estas pessoas sejam também treinadas no apoio à pessoa com diabetes. E para isso, a APDP também desenvolveu ao longo destes anos
cursos de formação para sim. estes profissionais de saúde, para que eles adquiram alta experiência no tratamento das pessoas com diabetes. E, portanto, na verdade, o que a APDP é hoje em dia? É um centro, enfim, sediado aqui em Lisboa, mas que tem 4 áreas. A área associativa, no apoio aos direitos e aos deveres das pessoas com diabetes e a sua integração na sociedade. É um centro clínico, é a maior clínica de diabetes do país, que faz o tal apoio, onde existem todas as especialidades que podem, de alguma maneira, estar relacionadas com a diabetes. Todos os tratamentos que podem a pessoa com diabetes também necessitar. Então, o diabético vai buscar o medicamento lá. Também tem uma farmácia, se bem que os medicamentos são disponíveis hoje em dia em todas as farmácias do país, portanto as pessoas desde que tenham a receita podem levantar a qualquer farmácia, mas na verdade também completamos a cadeia de prestação de cuidados até ao farmacêutico, portanto existe um serviço de farmácia com apoio aos sócios da APDP, onde as pessoas podem levantar os seus medicamentos também com preços especiais. Outra área que é importante também desenvolver, e que é uma aquisição mais recente, é que também cada vez mais falamos que é importante as pessoas combaterem o sedentarismo, aumentarem a sua atividade física. As pessoas têm algumas más percepções do que é a atividade física que cada pessoa pode fazer. As pessoas associam muito que eu tenho que ir para o ginásio, o que seria uma boa atividade, mas nem sempre as pessoas conseguem ir para o ginásio. E, portanto, as pessoas têm que aprender o que é que podem fazer no seu dia-a-dia, perto de si, porque as pessoas também, a queixa principal das pessoas é eu não tenho tempo para fazer essa atividade física. E as pessoas dizem, pô, então a caminhada. Mas temos que saber se as caminhadas perto de casa, se há um local simpático onde a pessoa possa fazer a caminhada. Se há novamente um grupo, e agora cada vez já vemos mais quando a pessoa anda pela rua, já vê mais pessoas a fazerem caminhada, o que é um ótimo sinal. Se calhar nós vamos começar a inverter um bocadinho este crescimento da diabetes, mas na verdade as pessoas também precisam ter uma boa prescrição da sua atividade física. E portanto, uma área que nós desenvolvemos também num espaço de atividade física com professores de atividade física, que eles fazem uma avaliação da pessoa e prescrevem o tipo de exercício que a pessoa pode fazer no seu dia-a-dia, em casa, na rua, perto de si, de maneira que a pessoa tenha o maior benefício possível. Porque também, se a pessoa não estiver em condições físicas, não podemos dizer para a pessoa começar a fazer a meia maratona. Pode ser muito perigoso. Portanto, às vezes há esse risco que as pessoas de repente entusiasmam-se ou sentem muita necessidade, porque eu agora tenho que dar uma volta na minha vida e vou começar a fazer atividade física. Motivam-se a mais. Mas pode haver riscos nessa hipermotivação que leva depois ao aparecimento de lesões, ao aparecimento de outras doenças e depois a seguir até ficamos num ponto pior do que estávamos no início. Qual que é o maior entrave do doente diabético? Pode nos colocar aqui que seria o maior entrave? Vamos ver, nós aqui em Portugal temos vários níveis de dificuldades. Primeiro, somos os países da Europa com o maior número de pessoas com diabetes. Calcula-se que existem em Portugal cerca de 1 milhão de pessoas com diabetes. Isso por quê? Porque provavelmente os nossos hábitos nas últimas décadas mudaram muito, mudaram de tal modo que o excesso de peso e a obesidade se tornaram muito prevalentes na nossa sociedade. Os miúdos, os jovens nas escolas, também temos as maiores taxas de excesso de peso e de obesidade. Tudo isso vai aumentar muito o risco de se desenvolver diabetes. Desse 1 milhão de pessoas que têm diabetes, isto já levanta um grande obstáculo, é que tratar 1 milhão de pessoas com equipas devidamente treinadas significa formar um grande número de profissionais de saúde nesta área. Por outro lado, significa também gastar muito em medicamentos. E isso, num país que tem uma crise económica como a nossa, e que se calhar podia otimizar os recursos, enfim, dividindo se calhar os recursos económicos para outras áreas, significa um grande investimento no tratamento da diabetes. Mas ainda temos aqui um caso pior, é que destes 1 milhão que calculamos que existem em Portugal, só 600 mil andam em tratamento. 400 mil não conhecem, não sabem que têm a doença. E, portanto, estão a deixar a doença evoluir, porque não vão ao médico, não têm sintomas, e quando a doença vai aparecer já têm complicações. E o tratamento das complicações é mais caro do que tratar a diabetes nas suas fases iniciais. E, portanto, temos aqui também um grande desafio, é que temos que diagnosticar cada vez mais cedo as pessoas com diabetes. E para isso temos que convencer as pessoas, mesmo quando não têm sintomas, a conhecer o risco que têm de vir a ter diabetes. Há hoje em dia, na internet, na página da APDP, na página da Direção-Geral de Saúde, da Sociedade Portuguesa de Diabetologia, existe uma coisa que se chama questionário de risco. Tem um conjunto de perguntas muito simples e a pessoa, preenchendo esse questionário, pode ter uma ideia se tem um risco baixo de vir a ter diabetes, se tem um risco moderado ou um risco elevado de vir a ter diabetes. Se houver um risco moderado ou elevado de vir a ter diabetes e se não costuma fazer análise, é altamente recomendado que vá falar com o seu médico de família, que faça aquelas análises de rotina, onde está incluída normalmente a glicémia de jejum, o valor do açúcar no sangue em jejum, e com isso fica feito o rastreio e, eventualmente, o diagnóstico da diabetes. Porque a mensagem que tem que passar é que é mais fácil tratar a diabetes no início, quanto mais cedo melhor,
quanto mais cedo se começar a tratar, menos hipóteses as pessoas têm de vir a ter aquelas complicações terríveis da diabetes, as complicações dos olhos, dos rins, das amputações, da perda de sensibilidade, da insuficiência cardíaca, dos infartos, dos AVCs, todas essas complicações que são terríveis e que se pesam tanto na vida das pessoas com diabetes e das suas famílias e, na verdade, de toda a sociedade, se nós tratarmos mais cedo, nós sabemos que somos muito mais eficazes a prevenir esse tipo de complicações. E, portanto, esse é o outro desafio, é diagnosticar mais cedo. Mas, na verdade, ainda temos um outro desafio enquanto sociedade, que é evitar que as pessoas venham a ter diabetes. A prevenção da diabetes é fundamental. E para isso temos que intervir todos na sociedade, e por isso é importante estarmos a falar de diabetes também, porque mesmo não tendo diabetes, mesmo não tendo ninguém na não família, tendo ninguém na família, nós temos que controlar o nosso peso, temos que controlar o peso das pessoas que estão na nossa família também. Se trabalhamos em escolas, ou se trabalhamos em autarquias, se trabalhamos em coletividades, temos que tentar promover a nossa sociedade mais saudável, a nossa comunidade mais saudável. Hoje em dia, todos os países chegaram à conclusão que isto de combater a diabetes não é uma luta só dos serviços de saúde. Tem que ser uma luta assumida por um país todo, pelas comunidades completas, e, portanto, tem que ser nas escolas a convencer que a alimentação que está disponível é saudável, integrar os conceitos de alimentação saudável nas escolas, ensinar os miúdos a cozinhar refeições saudáveis, que os pais saibam que isso é importante para as famílias, que os avós saibam quando vão buscar as crianças ou quando ajudam a ir para o acompanhamento das crianças, dos seus netos, é que não é o doce que deve ser dado todos os dias, mas guardar os doces para as ocasiões especiais, como eram há uns anos atrás. Pois, era época de Natal, de Páscoa. Nos anos. Enfim, podia haver um dia da semana que era o dia especial, onde se fazia um bolo em casa. E, portanto, isso era a alimentação tradicional, era a alimentação que tinha fruta e vegetais todos os dias, onde as pessoas comiam sopa ao almoço e comiam sopa ao jantar, onde se comiam muitos vegetais, onde não se comia muita gordura, não havia salgados com a disponibilidade que há hoje em dia. E, portanto, não era normal as pessoas irem ao café, tomar o café e comer um salgado ou um bolo. As pessoas poderiam ir ao café, tomavam um café, tomavam um pequeno almoço em casa, comiam pão, bebiam leite, bebiam café em casa. Esses hábitos mudaram de tal modo rapidamente que o corpo não teve a oportunidade de se desenvolver de uma maneira saudável para acompanhar esta mudança. E daí esta epidemia da diabetes. Sofremos. E estamos a sofrer muito, na verdade, porque isto aumentou de tal modo que é incomportável hoje para os Estados. As doenças crónicas, de que a diabetes é um bom exemplo, hoje são a ameaça em países ditos civilizados ou desenvolvidos, como Portugal ainda é um exemplo, mas também é uma ameaça hoje em dia até para o crescimento e para o desenvolvimento dos países menos desenvolvidos, como é o caso dos países em África, como é o caso na Ásia, onde a diabetes está a crescer, as outras doenças que lá existiam ainda estão altamente prevalentes, a malária em África continua a ser uma causa de morte, a sida continua a ser difícil de controlar, mas a diabetes nesta altura já está a crescer de tal modo que os Estados não têm recursos de todo para fazer face a este crescimento. Ainda morrem muitas pessoas com diabetes ou isso já está sanado? Aqui em Portugal, por exemplo, depois que entrou a associação, Aqui em PDP. Portugal ainda a diabetes aponta-se seja a quarta causa de morte, esteja ligada, e sabendo nós que as doenças cardiovasculares, que são as primeiras doenças que causam mortalidade, também são causa de morte das pessoas com diabetes, ou seja, às vezes as pessoas dizem morreu de infarto ou morreu de uma trombose, mas na verdade tinham diabetes, que aumentou muito o risco dessa trombose e desse infarto correrem mal. E portanto a diabetes está presente na faixa mais alta da mortalidade aqui em Portugal. E ainda há uma outra associação também curiosa, é que a diabetes, o excesso de peso e a obesidade são também causa de algum tipo de cancros. E, portanto, também as pessoas têm muito medo dos cancros e com razão, porque têm que ser diagnosticados também cedo e porque têm que ser tratados o mais cedo possível. E os mesmos erros alimentares que levam ao aparecimento da diabetes também estão associados ao desenvolvimento de algum tipo de cancros. E, portanto, quando se fala de que temos que mudar a sociedade para a alimentação mais saudável, não é só para prevenir a diabetes e as doenças cardiovasculares, é para prevenir também alguns tipos de cancros. E, na verdade, se calhar um conceito mais importante que temos que passar é que é para termos uma vida mais saudável, para termos maior gosto com a vida e maior prazer com a vida. Para os ouvintes que queiram entrar em contato, então, com a associação, qual que é o site de vocês, o telefone? Os contactos da associação é fácil de pesquisá-los na internet, porque tem uma página onde existe resto muita informação disponível para o público em geral sobre a diabetes. Sim. A página é www.apdp.pt.
Há um número de telefone no geral que eu também posso dizer, que é o 21 381 6100. Há o e-mail também, diabetes@apdp.pt. E, portanto, essas são as 3 formas das pessoas contactarem. Se Para nos os quiserem ouvintes em geral. visitar, para todos os ouvintes, queiram ou não ser seguidos na APDP, têm informações disponíveis, podem colocar dúvidas, quer do ponto de vista associativo, mais conhecimento sobre a diabetes, tratamentos para a diabetes. Enfim, é uma fonte de informação que podem sempre procurar. A APDP colabora também muito com escolas, há um programa de intervenção nas escolas, as escolas podem visitar a APDP, há um museu com a história da APDP, há a cozinha, há o ginásio, as pessoas podem passar por lá e visitar, é um programa interessante para fazer também com os miúdos. Há um núcleo de jovens da APDP que se desloca às escolas e fala com os miúdos, no sentido de tentar mudar um bocadinho também os comportamentos, ou no caso de haver escolas onde existem miúdos com diabetes, promoverem a melhor integração desse jovem, dessa criança na escola, porque é sempre complicado uma criança com diabetes, normalmente é a única numa escola. E isso faz com que ela se sinta muito diferente, os professores não sabem lidar bem com ela, o resto da equipa não sabe, a turma não sabe, e portanto é muito importante que haja uma intervenção nas escolas e nós fazemos esse tipo de programas também nas escolas. Nossa, isso está complicado. É relacionado à associação, gostaria de deixar algum recado aos ouvintes, doutor? Eu acho que nós temos que pensar mais uma vez que o desafio faz parte aqui de todos nós. As pessoas às vezes pensam porque não tenho diabetes e porque não tenho diabetes na minha família, não tem nada a ver com diabetes. Nós vamos lançar aqui um programa chamado Portugal Sem Diabetes, que é uma visão utópica do que seria um país sem diabetes, mas na verdade procura responsabilizar todas as pessoas e todas as comunidades no sentido de tornar o seu meio ambiente mais saudável. E isso é um desafio para as autarquias, é um desafio para as escolas, é um desafio para as famílias e cada um de nós, e é aquilo que nós pedimos, é que cada um de nós tem que saber aquilo que pode fazer para evitar o excesso de peso, a obesidade, a diabetes e todas as outras doenças. E, portanto, é um momento de reflexão que nós promovemos aqui para cada um que pense aquilo que pode fazer. Na verdade, também posso deixar aqui um outro apelo à APDP, já agora, a Associação Protetora de Diabéticos de Portugal, também com todos estes serviços que presta à comunidade, também precisa do apoio de todos. E, portanto, tornarem-se sócios da APDP, porque para isso também recebe regularmente uma revista com toda a informação atualizada, com informação de qualidade, com as receitas culinárias que as pessoas tanto procuram. É uma maneira também de ajudar a Associação de Diabéticos mais antiga do mundo e é, na verdade, também uma forma de nos ajudar a todos a tornar a nossa sociedade mais saudável. Agradecemos então aqui a presença do Dr. João Felipe Raposo no nosso programa e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética, na Rua António Maria Pais, número 22A, em frente ao antigo quartel dos bombeiros em Moscavide. Marcações 924181338 ou 916749740. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde com Rosânia Fernandes.